Gente, aqui nós temos um problema que ele é de eletrostática, na verdade. É elétrica, mas é eletrostática. A discussão é, supondo que eu tenho uma esfera condutora de raio 10 centímetros, um pouquinho menor que essa que eu desenhei, pouca coisa menor que essa aqui, raio 10 centímetros, cuja carga elétrica dessa esfera é de 2 vezes 10 a menos 8 coulombs. E aí queremos saber, com relação a esses pontos aqui, o ponto B que está ao raio de distância, ou seja, está na superfície. O ponto C que está o dobro desse raio de distância. E o interior aqui, metade do raio, né, ponto A. Vamos fazer algumas perguntas aqui e dar, né, uma interpretação. Primeira pergunta é, quanto vale o potencial elétrico no ponto zero e o campo elétrico no ponto zero? Então, o que a gente tem para dar como definição para essas perguntas aqui? O campo elétrico dentro de uma esfera condutora, ele é nulo, né? Porque ele é o campo elétrico é um vetor, é como se ponto a ponto aqui, uma direção, tem dois sentidos, ponto a ponto você tem um cancelamento do campo elétrico, né? Ou também posso estar interpretando que o que está entrando aqui está saindo aqui, portanto aqui dentro está nulo. Então o campo elétrico aqui dentro é nulo. E o potencial? O potencial no ponto zero, ele é equivalente ao potencial no ponto A e ao potencial no ponto B. Porque na esfera como um todo, né, a gente tem o potencial, que é uma posição que se está da carga, que você vai medir, né? E esse potencial, se você está dentro da esfera ou na superfície, você está nas cargas, certo? A gente faz um cálculo como se o potencial fosse relacionado ao centro da esfera. Então a gente vai usar o raio para fazer essa medida. Então como é que eu calculo? Bom, é K vezes a carga dividido pelo raio. Raio é a primeira. Então fica assim. K 9 vezes 10 elevado a nona, vezes o Q, que é 2 vezes 10 a menos 8, dividido pelo raio, que é 10 a menos 1. Então, menos 8 com 9 vai dar 1 positivo. 1 menos menos 1 dá 2. 9 vezes 2, 18. Então está dando isso aqui, ó. Certo? Então eu ponho uma vírgula aqui e subo um grau à potência. 1,8 vezes 10 a terceira volts. Essa é a tensão, ou seja, o potencial na esfera, qualquer ponto aqui dentro até a sua superfície. Item B. Quanto vale a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, daqui para cá, ou daqui para cá? Quanto vale a diferença de potencial? Então, como a gente acabou de falar, o potencial é constante por dentro, por toda a esfera aqui. Então, não faz o menor sentido, né? Delta U de A para B é nulo, porque o valor que eu tenho aqui e o valor que eu tenho aqui é esse. Subtrai da zero. E a última questão pergunta o seguinte: qual vai ser então o potencial e o campo elétrico lá fora da esfera no ponto C? E agora faz sentido todo o cálculo, né? Então, eu vou fazer primeiro o potencial, faço a mesma coisa, né? K vezes a carga dividido pela distância, que é
daqui para cá é 2 vezes o raio. Então, é 2 vezes 10 a menos 1. Certo? Então, isso aqui vai dar 9. Uh, 10 ao... Aqui deu 1, 10 ao quadrado, certo? Não, 10 ao terceiro, né? Não, tá certo, 10 ao quadrado, beleza. 10 ao quadrado volts. E quanto que vale o campo elétrico no ponto C? Ora, o campo elétrico no ponto C, aliás, o campo elétrico, né? Como é que eu obtenho o campo elétrico? Ele pode ser a mesma coisa lá, K, Q, só que agora a distância vai ao quadrado. Então, a mesma coisa que eu pegar isso aqui e tornar a dividir por isto daqui. Então, eu vou ter 9, 10 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 a menos 1. Então, eu vou ter 4,5, 10 a terceira newtons por coulomb. Ok? Beleza. Neste problema, eu tenho a seguinte situação. 3 cargas fixas. 3 objetos fixos com carga elétrica. Bom, a carga que está aqui nesse objeto, carga Q1, é igual à carga que está nesse objeto Q2. Então, a carga Q1 é igual à carga Q2. E eles estão numa distância R. A carga Q3 também está a uma distância R de Q2. A pergunta é, quanto deve ser a carga Q3 para que, em módulo, a força sobre a carga Q1 seja igual à força exercida por Q2. Ou seja, sobre Q1 atuam 2 forças devido a essas 2 cargas. Queremos que essas forças sejam iguais. Tá? Então, em módulo, você pode pensar, se uma for repulsiva, a outra é atrativa, e, né, dessa forma. Mas você quer saber só o módulo, independente da direção e sentido. Portanto, a pergunta é muito simples, é só para fazer uma relação entre força elétrica. Como resolver? Bom, essa carga é igual a essa, mas essa vai ter que ser provavelmente maior. Quantas vezes maior? Então, existe uma força entre esses dois, atrativa ou repulsiva, que é o módulo de F, de 1 para 2, ou de 2 para 1. Agora, eu vou colocar 2 para 1. E aqui eu quero saber o módulo da força de 3 sobre 1, que seja igual a esse módulo aqui. Portanto, o que nós queremos? Que F de 3 em 1 seja igual a F de 2 em 1. Portanto, eu escrevo aqui, ó, K, Q3, Q1, sobre, qual a distância aqui? 2 R's ao quadrado. Isso é a força de 3 em 1, que eu quero que seja igual a K, Q2, Q1, mas Q2 tem a mesma carga que Q1, então eu vou colocar Q1 ao quadrado, sobre R quadrado. Certo? E aí é simples, ó. Corta esse K com esse K. Eu tenho que Q1 ao quadrado aqui, eu tenho Q1 aqui, eu posso cortar um com o outro. Sobra apenas Q1. Deste lado eu tenho 2 vezes R elevado ao quadrado. Aqui desse lado eu tenho 4R quadrado. Então eu posso cortar esse R quadrado com esse R quadrado. Portanto, sobrou aqui Q3. Passe 4 para lá. Tem que ser 4 vezes Q1. É um problema simples, mas que você tem que lembrar das equações aí que vão te resolver. Tá bom? Valeu!